Como fazer tráfego para negócio local? Será que você começou tarde? Será que você começou no momento mais difícil com todas essas atualizações que estão acontecendo com o Facebook, principalmente essa última, que foi a mais impactante, sem dúvida nenhuma, de todas que aconteceram, que foi o Meta Ads Andrômeda, Mudou realmente muita coisa com essa atualização. Então, será que você chegou tarde? Será que você entrou, logo na sua vez, a coisa ficou muito difícil? Então, nesse vídeo eu vou te revelar absolutamente tudo o que você precisa. Você que está começando agora, para você focar o seu esforço, a sua atenção naquilo que você realmente vai ter mais resultado, e não só ter resultado, tá? Mas de forma consistente. Vai conseguir fechar com os seus primeiros clientes, vai vencer o medo e a insegurança de não entregar resultado, sabendo exatamente o que você precisa fazer, vai entregar resultados, tá? Porque esse é um vídeo muito mais estratégico do que operacional, porque os botões é o que é, não é operacional, é o que é, o botão tá lá, sempre que você clicar ele vai fazer a mesma coisa. O que muda no jogo agora, e se você já começar com essa mentalidade, é desenvolver em você as suas capacidades, os seus entendimentos estratégicos. Então o vídeo é 100% focado na parte estratégica, porque é isso que de fato faz a diferença no seu dia a dia. Beleza? Para que você de fato consiga fechar seus clientes, entregar resultados e ter resultados consistentes, para que o tráfego para negócio local não seja para você só mais uma frustração. Fechou? Bom, então vamos lá. Como fazer tráfego para negócio local, principalmente com essa nova atualização, com as mudanças que essa nova atualização, o Meta Ads Andrômeda, trouxe para o nosso dia a dia na prática. A gente vai percorrer por alguns níveis de entendimento aqui, tá bom? Entendimento de mercado, de público, de produto, de estrutura, criativo e principalmente entendimento de valor, tá? Como aumentar a percepção de valor do que você faz e fechar contratos maiores mesmo sendo iniciantes. Existem atalhos muito simples que você entrega um serviço extremamente profissional, completo, em que um cliente vê muito mais valor nessa solução e está disposto a pagar muito mais por isso que você tem para oferecer para ele, tá? Mesmo que você esteja começando agora, fechou? Então vamos lá, primeiro ponto de entendimento, tá? Para que você não seja só mais um gestor de tráfego que sobe campanhas para a empresa, mas de fato se torne um parceiro estratégico que agrega muito mais para o negócio do que simplesmente subir lá 2, 3 campanhas por semana, mas de fato agregue uma visão estratégica para a empresa, é você ter o entendimento de mercado, tá? E o entendimento de mercado, ele se divide em duas partes. A primeira delas, análise de negócio, que é uma análise mais micro, digamos assim, mais específica do negócio em si. E o segundo ponto, análise de mercado, que é uma análise mais macro, para que você tenha um entendimento mais amplo em relação ao produto ou serviço que você está divulgando, tá bom? Primeiro ponto, análise de negócio, tá? Diferente de qualquer outra área do tráfego pago em negócio local, cada negócio pede um tipo de estratégia diferente. Não sei se você já percorreu por outras áreas do tráfego, como infoproduto, dropshipping, PLR, afiliado, mas todas essas outras áreas, a estratégia ela gira basicamente dentro da mesma estrutura, só que para diferentes produtos. Então a estratégia em si não muda muito. O que muda talvez é o produto, mas a estratégia não. Agora, para negócio local não. A estratégia que você executa para uma hamburgueria, você nunca vai executar ela para uma imobiliária, por exemplo. São estratégias completamente diferentes. Ou para um dentista, ou para uma estética. Então, cada tipo de negócio pede um tipo de estratégia diferente. E muitas vezes, negócio do mesmo nicho. Hamburgueria, hamburgueria. De acordo com a realidade de cada hamburgueria, elas vão pedir estratégias diferentes, por mais que seja o mesmo negócio vendendo o mesmo produto. Então, você precisa ser capaz, tá, de saber o que analisar em uma empresa para identificar que tipo de estratégia essa empresa pede e ter a certeza de que o que você vai executar de fato é o que vai funcionar melhor para essa empresa. Beleza? Para você não perder tempo, energia, esforço no lugar errado. Então, você precisa, ou seja, identificar em uma empresa os principais elementos que influenciam na estratégia que você vai executar. Então, olhou para uma empresa,
analisou, fez um raio-x ali na empresa. Opa, esse ponto aqui com certeza vai influenciar na estratégia. Opa, esse aqui também. Então você precisa desenvolver o seu olhar para isso. Tá bom? Para que você gaste tempo, energia naquilo que de fato já vai funcionar melhor já desde o primeiro momento nessa empresa. Então, essa é a análise micro do negócio em si. Agora, a visão mais macro, para você ter uma noção do contexto geral em que a empresa está inserida, tá? Que seria a análise de mercado. Em análise de mercado aqui, a gente vai analisar fatores, né? Se existem esses fatores e quais são os fatores externos que influenciam o comportamento de compra do consumidor. Muitos negócios locais não têm fator externo que influencia, mas alguns outros sim. Por exemplo, clínica de estética. Então, a mulher está lá e ela tem o desejo de fazer um procedimento estético. Só que ela assiste o jornal lá do meio-dia e ela vê uma notícia de uma pessoa que teve um problema gravíssimo fazendo aquele mesmo procedimento estético que ela gostaria de fazer. Você acha que isso não afeta o comportamento dela? Então, se ela estava protelando fazer esse procedimento estético por algum medo, por alguma dúvida, quando ela vê essa notícia, o medo se torna uma crença, uma objeção fortíssima a ser vencida. Então, isso influencia o comportamento do consumidor. Então, você precisa analisar fatores externos que influenciam o comportamento do consumidor. E o segundo ponto, pesquisar os seus concorrentes. Então, você vai estar anunciando por uma empresa que está aqui, dentro de um raio de 5 quilômetros. Quais são os concorrentes que estão dentro desse raio de 5 km, beleza? Identificando quais são os pontos fortes, ou seja, o que esses concorrentes são melhores do que você e em que esses concorrentes são piores do que você, pontos fracos. Esse é o primeiro ponto que você precisa ter, tá? Para que você agregue para o negócio uma visão muito mais estratégica do que a de um gestor operacional que só sobe campanha. E é justamente esse nível de entendimento aqui que separa os dois únicos tipos de gestores que existem no tráfego hoje. O clínico geral, que se contenta com o básico, com o raso, com o superficial, com a média, que está sempre atrás do próximo hackzinho, da próxima estratégiazinha passageira. Tá? E nunca consegue manter nenhum cliente, porque sempre que alguma dificuldade aparece, ele não sabe o que ele faz. E aí vive sempre uma montanha-russa de faturamento. Tá? E o especialista que busca entender princípio, que busca entender os conceitos, que busca essa capacitação muito mais estratégica, esse entendimento muito mais estratégico e entra dentro de um negócio não para ser só mais um gestor de tráfego que vai subir campanha, mas para ser um parceiro estratégico da empresa que vai agregar muito mais do que só campanhas sendo publicadas ali todo dia, mas trazer um olhar muito mais estratégico e ser um parceiro dessa empresa mesmo, que tem um potencial real de ser um divisor de águas nesse negócio. A minha empresa era outra antes de você, cara. Depois que você entrou aqui na minha empresa, as coisas mudaram completamente. Se você quer fazer parte do time dos especialistas que sabem lidar com qualquer situação que venha a surgir, que são parceiros verdadeiramente estratégicos de um negócio e que tem resultado consistente, não vive essa montanha-russa de faturamento, eu vou deixar o link do meu treinamento mais completo aqui abaixo na descrição, tá bom? A formação especialista em negócio local. Clica lá, assiste o vídeo, vê o que os alunos estão falando, vê tudo que você vai ter acesso ali dentro, que eu tenho certeza absoluta que se você já teve contato com outros cursos do mercado, tá? Dos maiores nomes aos menores, você vai perceber que não existe absolutamente nada, tá? Igual ao que você vai ter acesso ali na formação especialista em negócio local, beleza? O link está aqui abaixo na descrição. Segundo ponto, para que você de fato tenha resultados consistentes, começando agora no tráfego pago com essa nova atualização Meta Ads Andrômeda. Entendimento de público. Você precisa entender profundamente a pessoa que está lá do outro lado da tela vendo os seus anúncios, beleza? E você vai entender ele basicamente em 3 níveis, tá? Quem é que consome o produto que você está divulgando? São homens? São mulheres? São jovens? São adultos? São idosos? É todo mundo? Mas em um nível muito mais emocional. Então você vai criar um perfil emocional do público, ou seja, as principais emoções que levam a pessoa a comprar o que você vende. Na hora em que a pessoa compra o seu produto, qual é a emoção que está por trás dessa compra? Então você precisa criar esse perfil emocional para você descobrir quem consome. E muitas vezes podem ser emoções diferentes. Para o homem é uma, para a mulher é outra, se o seu produto é vendido para esses 2 públicos, homens e mulheres.
tá bom? Então você precisa criar um perfil emocional. Esse aqui é o ponto-chave, emocional. Segundo nível de entendimento de público. O que impede essa pessoa de comprar o seu produto ou o seu serviço hoje? Quais são as maiores barreiras de compra do seu produto ou serviço, né, que você divulga hoje? Você precisa ter isso muito bem claro, não solto na mente, mas escrito, organizado, tangibilizado. Beleza? Terceiro nível de entendimento de público, para que você de fato seja um parceiro estratégico de qualquer negócio que você faça gestão de tráfego. O que motiva a compra? Então, quais são as motivações e o fator determinante de compra? Qual é a motivação que leva a pessoa a comprar o seu produto? Tá? Ou seja, o que precisa acontecer na vida do cliente para que ele tome a decisão de compra do que você vende, que motiva e que é determinante para ele comprar o seu produto? Você precisa entender o seu público nesses 3 níveis, de forma muito tangibilizada, escrita, não ideias soltas na sua mente ou na mente do dono do negócio. Só de você perguntar isso aqui para qualquer dono de negócio que você fizer uma reunião, ele já vai te perceber de uma forma diferente, tá bom? Terceiro nível de entendimento para que você de fato seja um parceiro estratégico de uma empresa, tá? E execute aquilo que de fato vai funcionar para essa empresa. Entendimento de produto. A principal pergunta que você deve responder de forma bem clara e tangível, tá? Você percebe que eu estou falando muito sobre tangível, porque muitas vezes as coisas ficam muito soltas na sua cabeça, na cabeça do dono do negócio. Então você precisa fazer as perguntas certas, e essa daqui já é uma excelente referência do que você precisa levar para suas reuniões e perguntar nelas, para que você tire essas ideias que estão soltas na mente do seu cliente e faça ele organizar e te entregar de uma forma que seja recurso utilizável para que você entregue resultados para ele, beleza? A pergunta principal que você deve responder a respeito do produto é: por que alguém deveria escolher o seu produto e não nenhum dos seus concorrentes? Por que a pessoa que está lá do outro lado rolando o feed tem que escolher o seu produto e não dos outros 5 concorrentes que existem dentro do raio que você está anunciando? E aí, para deixar isso ainda mais claro, o que faz do seu produto melhor? O que faz do seu produto mais rápido? O que faz do seu produto mais fácil? Ah, Vitor, mais fácil não encaixa no meu produto. Realmente, esses 3 pontos aqui eles não vão encaixar para todos os produtos. Mas na grande maioria das vezes, tá, o que faz uma pessoa escolher pelo produto A e não pelo produto B é porque o produto A ou ele é melhor, ou ele é mais rápido, ou ele é mais fácil. Beleza? E para todas essas perguntas é necessário uma boa pesquisa de concorrente. Então você vai perceber que esses pontos eles estão interligados entre si e um vai contribuir com o outro. Quarto ponto para você começar no tráfego local hoje, superando qualquer atualização que tenha, principalmente o Meta Ads Andromeda, e entrar dentro de um negócio, entregar resultados consistentes, ter resultados consistentes, manter seus clientes fidelizados. Entendimento de estrutura. Beleza? Aqui, entendimento de estrutura é basicamente você entender que existem só 2 estruturas hoje no que diz respeito a tráfego pago. Ou é tráfego direto, ou seja, pegar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B, sendo o ponto B o local onde a venda já acontece. A venda de negócio local, na grande maioria das vezes, é o WhatsApp. Então você vai pegar a pessoa do ponto A, cria uma campanha e já leva ela direto para o WhatsApp. Tráfego direto, público frio, mandando direto para o local onde a venda acontece. Ou funil de vendas. Ah, não, eu preciso trabalhar melhor esse público, né? Eu não vou mandar essa pessoa direto para onde a conversão acontece. Beleza? Vitor, mas como eu sei, né? O que eu faço para saber qual é a que vai funcionar melhor para o negócio que você vai fazer a gestão de tráfego ou que você já faz a gestão de tráfego? Tráfego direto ou funil de vendas? Simples. Tráfego direto tende, não é que vai funcionar melhor sempre, mas a tendência é que ele funcione melhor em produtos de alto nível de consciência, ou seja, que as pessoas já estão acostumadas a comprar, que elas já sabem como é que funciona, já sabem o que é, tá? Já faz parte da rotina de consumo dela, então você não precisa ficar explicando o seu produto, e ou ticket baixo. Então, se é um produto que as pessoas já conhecem, já sabem o que funciona, ou seja, alto nível de consciência, e o preço não é tão caro, tá? Para te dar uma referência de valor, abaixo de R$100, tráfego direto tende a funcionar melhor. Não é que vai funcionar sempre em 100% das vezes, mas tende a funcionar melhor. Show, entendi sobre tráfego direto. E o funil de vendas? Quando eu começo os meus testes implementando funil de vendas? Você vai começar os seus testes por tráfego direto quando o seu cenário for esse. Produto de alto nível de consciência e ticket baixo. Começa por tráfego direto. Agora, quando você vai começar
com funil de vendas? Quando o produto é de baixo nível de consciência, ou seja, a pessoa não sabe muito bem o que é o seu produto, não sabe como ele funciona, não sabe o que é, não sabe o que ele faz, não está acostumada a comprar o seu produto, não faz parte da rotina de consumo dela. Baixo nível de consciência. E ou ticket alto. Tá? Porque pode ser um produto que a pessoa já esteja acostumada a comprar, mas é muito caro. Por exemplo, carro. Pô, a pessoa sabe o que é um carro. Você não precisa ficar explicando, ela sabe, mas o valor é muito caro. Então você precisa trabalhar um pouco melhor esse público para que ele confie em você o suficiente para entregar esse valor muito alto na sua mão em troca do que você vende. Beleza? Então, começa por funil de vendas. Sempre que seu produto estiver divulgando, é de baixo nível de consciência e ou ticket muito alto. Fechou? Quinto nível de entendimento para que você, de fato, entre na gestão de tráfego para negócio local e ela não se torne só mais uma frustração, mas o seu novo estilo de vida. Entendimento, e aqui um dos principais, tá? Entendimento de criativo, principalmente agora depois do Meta Ads Andrômeda. Criativo ele já tinha um peso muito grande sobre o resultado de qualquer campanha que você criasse. Hoje, então, é definitivo. Criativo é o protagonista maior do resultado que você pode entregar para qualquer negócio hoje. Então, você precisa ficar muito bom em criativo. Mas, principalmente, o que você precisa entender sobre criativo? 3 pontos principais: formato, estrutura e alinhamento. Esses pontos todos aqui, eles estão conectados. E você vai alinhar tudo isso aqui na etapa de criativa, beleza? Primeiro ponto sobre criativo, formato. O que é formato? É basicamente o formato de conteúdo, não anúncio. Conteúdo. Qual é o formato de conteúdo que o seu público está acostumado e gosta de consumir hoje? Conteúdos, obviamente, relacionados ao seu produto. Ah, Vitor, eu estou divulgando o produto X. Beleza, sobre o produto X, que tipo de conteúdo as pessoas estão acostumadas e gostam de consumir em relação ao seu produto? Aí você vai descobrir o formato. Segundo ponto sobre criativo, estrutura. A ordem do que vai ser dito e do que vai ser mostrado. Essa vai ser a estrutura. Agora você já tem um formato. Ok, pesquisei, descobri o formato. Mas o que eu falo e mostro em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro? Essa é a estrutura, a ordem do que vai ser dito e do que vai ser mostrado. Sempre levando em consideração que o primeiro objetivo é capturar a atenção da pessoa. Depois, ativar a emoção certa. Lembra que na pesquisa de público, a emoção predominante, qual que é a emoção que é ativada na pessoa quando ela compra o seu produto? Então, pesquisa de público é o ponto desses 5 aqui que vai estar mais conectado com o criativo. Sempre levando em consideração que o primeiro objetivo é capturar a atenção, depois ativar a emoção certa. Ok, capturei a atenção. Primeira parte da estrutura, falar e mostrar o que vai capturar a atenção. Segunda parte da estrutura, ativar a emoção certa. Terceira parte da estrutura, quebrar as principais barreiras em público aqui, ó. O que impede são as barreiras, o que impede e o que motiva. Primeiro, captura a atenção. Segundo, parte da estrutura, ativar a emoção certa. Terceira parte da estrutura, quebrar as barreiras que impedem ela de consumir hoje. E quarta parte da sua estrutura, motivar o cliente a agir na hora. Tá? Já até te passando uma estrutura que funciona muito bem hoje em dia. Beleza? E terceiro ponto aqui, alinhamento. A partir do entendimento de público, tudo deve estar alinhado para ativar as emoções certas, quebrar as barreiras reais e ativar também as motivações certas. Então, pesquisou público, identificou todos aqueles pontos, só levar para o criativo. Você vai perceber que quanto melhor for sua pesquisa de público, mais facilidade você vai ter para criar seu criativo, beleza? Aqui é onde a maioria das pessoas erram e é aqui que a grande maioria das pessoas ficam mendigando por contrato de R$500 para ficar passando dor de cabeça com o cliente e no final ser demitido depois de poucos meses e ainda receber a culpa pela falta de resultado do cliente, tá? Que é a parte de entendimento de valor. Como aumentar a percepção do valor que você faz e fechar contratos maiores, mesmo sendo um completo iniciante. O empresário precisa perceber em você uma solução completa de vendas. E para isso ele precisa de tráfego, redes sociais, criativo, / edição, atendimento e automações. Sabe por quê? Se você faz uma proposta só de tráfego pago, aí ele vai ter que resolver o tráfego com você
rede social com outro, criativa edição com outro, atendimento à equipe dele lá, automação ele nem sabe o que está acontecendo, como é que funciona, o quanto que isso poderia contribuir para o negócio dele. Então fica um negócio muito picotado, muito desalinhado, porque você passa uma sugestão de criativo, né, uma sugestão de publicação, aí o criativo faz de uma forma, não vem da forma como você sugeriu, a coisa fica, tá vendo? Muito travada. Agora, se ele vê em você todas essas soluções, ele percebe muito mais valor em você como profissional e em tudo que você pode agregar para o negócio dele. E aqui que está a sacada, tá? Vamos lá, vamos percorrer um por um. Você poderia cobrar, por exemplo, pelo tráfego, R$500, tá? E aí, como o tráfego é você que vai fazer, limpinho na sua conta todo mês. Pelas redes sociais, ou seja, né, o social media ali, as publicações das redes sociais, mais R$500. Só que é que tá, você não vai fazer essas publicações. Ah não, Vitor, mas eu tenho habilidade, eu gosto de fazer, eu sei fazer. Ótimo, então você poderia fazer e cobrar mais uns R$500. Agora, Vitor, eu não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima habilidade. Você pode fechar parceria com algum design. Existem vários sites hoje, 20 pila, Workana, Freela, tudo isso tem profissionais que oferecem um pacote de serviços lá, por exemplo, 20 publicações por mês, 20 imagens por mês, por um valor extremamente acessível. Você fecha a parceria com o cara e oferece essa solução para ele, tá? Só que o dono do negócio não vai nem saber que esse cara existe. Vai saber só que você existe e que oferece tudo isso para ele, tá? E digamos que você cobra mais R$500, só que você fecha com design por 300 e fica com 200. Não tem problema nenhum você, né, colocar uma comissãozinha, digamos assim, e repassar isso para o seu cliente. Não tem problema nenhum, tá? Então 300 vai para o design e você fica com 200. Criativos e edição, da mesma forma. Aqui vai ser um pouquinho mais caro, tá? Digamos que você fecha ali entregue isso para o seu cliente por R$700, mas você fecha por 500 com quem vai fazer os criativos e a edição e fica com mais R$200 para você. Atendimento, você pode cobrar ali uns R$300 para treinar e fazer o acompanhamento e melhoria do atendimento. Beleza? Você mesmo passa os scripts de atendimento, você pode usar o ChatGPT para isso daqui e manter um acompanhamento, ou seja, mais R$300 limpinho na sua conta. Você pode ler livros de vendas também, enfim, assistir vídeos no YouTube sobre, né, específico para essa área de atendimento. O segredo aqui é que depois que você valida um script, são ajustes pequenos para diferentes negócios. Porque depois que você entender o script que funciona melhor, você basicamente vai copiar e colar com ajustes pequenos em outros negócios. Então o trabalho aqui ele é maior no início, até você validar, mas depois de validado fica bem tranquilo. Próximo ponto aqui, automações. Então você pode automatizar atendimento e tudo que for possível de ser automatizado no negócio dele. A gente tem IA para tudo hoje. Você pode cobrar mais R$500 para fazer a implementação e atualização. Então somando todo esse valor aqui, ó, seria uma proposta de R$2.300 por tudo isso. Tráfego, rede social, criativa edição, atendimento e automação. R$2.300 por mês. Cara, não soa barato para o dono do negócio ter uma solução completa dessa por um valor tão pequeno? E eu sei que muitas vezes você pode ter sentido um certo sentimento aí dentro de você de nossa, mas eu não vou achar a empresa que está disposta a pagar isso. É porque você está começando, tá? Tem empresas que o sonho dela é encontrar alguém que oferece tudo isso por um valor tão acessível igual o que eu tô te passando aqui. Porque isso aqui eu tô colocando valores iniciais. Você poderia muito bem cobrar muito mais do que isso daqui, tá bom? E aí, no seu bolso, R$1.700. Porque dos 2.300 você vai ter que pagar os profissionais que vão fazer o que você não vai fazer. Mas no seu bolso, R$1.700 limpinho. Beleza? E a grande sacada aqui, você faz só o tráfego e ganha em tudo. Você não vai fazer rede social e vai ganhar na rede social. Você não vai fazer criativo nem edição e vai ganhar no criativo nem edição. Atendimento, você vai ter um esforço inicial maior até validar. Depois de validado, fica bem tranquilo. Automação, vai ter um esforço maior na hora de implementar, mas depois é só manutenção também, fica bem tranquilo. No final das contas, no seu dia a dia, vai ser só tráfego. Bom, eu vou deixar aqui no meu lado direito, tá? O último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal YouTube. E aqui no meu lado esquerdo, tá? Uma playlist com mais conteúdos falando sobre o Andrômeda, para você entender esse assunto de uma vez por todas, tá? Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.